3 dias depois do ataque que aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia, autoridades e a população fizeram mais uma homenagem às vítimas. Na sexta-feira, 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas quando um simpatizante de grupos extremistas roubou um caminhão e atropelou os pedestres em uma das principais avenidas da cidade. A Suécia realizou nesta segunda-feira um minuto de silêncio pelas vítimas do atentado com um caminhão em Estocolmo, capital do país. De acordo com a polícia, o agressor é um cidadão do Uzbequistão que declarou ser simpatizante de movimentos extremistas. Quase toda a família real sueca, diplomatas, estrangeiros e uma multidão participaram das homenagens. A reunião foi feita no local onde aconteceu o atropelamento na última sexta-feira. Na ocasião, 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Entre os mortos está o diretor de parcerias globais e desenvolvimento de negócios do aplicativo de música Spotify. As outras vítimas eram 2 suecos e um belga. Em seu discurso, o primeiro-ministro da Suécia lembrou de ataques acontecidos na Bélgica e no Reino Unido e lembrou que a superação veio com o poder das sociedades democráticas. Ele completou dizendo que o país não vai ceder ao terror e que a superação virá dessa forma. A polícia continua investigando o principal suspeito do atentado, descrito pelos serviços de inteligência como um estrangeiro que vivia em situação irregular desde que teve um pedido de residência negado. A imprensa local o identificou como Raimat Akilov, um operário e chefe de família. No domingo, um segundo suspeito foi detido e colocado em prisão preventiva. No início da semana, milhares de pessoas se reuniram em um evento que ficou conhecido como Manifestação pelo Amor e contra o Terrorismo. O público ouviu canções e discursos em homenagem às vítimas e a favor da paz. Os cristãos coptas do Egito, mais uma vez, foram alvos do grupo terrorista Estado Islâmico. Ontem, quando foi comemorada uma das datas mais importantes do calendário cristão, o Domingo de Ramos, jihadistas carregando explosivos atacaram 2 igrejas lotadas de fiéis. 2 atentados com bomba deixaram ao menos 44 mortos e mais de 100 feridos no domingo em 2 igrejas cristãs coptas no Egito. Os ataques foram os mais sangrentos dos últimos anos contra a minoria cristã do país. O primeiro atentado aconteceu na cidade de Tanta, no delta do rio Nilo, a 120 quilômetros ao norte de Cairo, capital do país. De acordo com as autoridades, o ataque aconteceu no interior da igreja, nas primeiras filas, perto do altar e durante a missa. O segundo aconteceu em uma igreja em Alexandria, a segunda cidade mais populosa do Egito. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que um homem que transportava um cinturão de explosivos foi barrado ao tentar entrar na igreja de São Marcos. Momentos depois, ele detonou o dispositivo. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou os 2 ataques horas depois do acontecido. A comunidade cristã do Egito tem se sentido cada vez mais insegura desde que os extremistas do Estado Islâmico se espalharam pelo Iraque e pela Síria em 2014, atacando as minorias religiosas. Em fevereiro deste ano, famílias cristãs e estudantes fugiram em massa da província do Sinai depois que o grupo terrorista começou uma série de assassinatos. E nos Estados Unidos, um ataque foi realizado hoje à tarde em uma escola no estado da Califórnia. A polícia ainda investiga o atentado a tiros que deixou 2 mortos. Este é um dos destaques no nosso giro internacional de notícias. Um tiroteio foi registrado hoje à tarde em uma escola de ensino fundamental da cidade de San Bernardino, nos Estados Unidos. De acordo com informações da polícia norte-americana, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. O chefe da polícia afirmou que 2 adultos morreram em uma sala de aula e os feridos são alunos. Logo após o incidente, os outros estudantes foram retirados da escola para maior segurança. Os agentes acreditam que se trata de um caso de um assassino suicida. A instituição fica bem próxima à Universidade da Califórnia. A cidade de San Bernardino foi palco de um massacre em dezembro de 2015, quando 2 seguidores do grupo Estado Islâmico abriram fogo em um centro comunitário, matando 14 pessoas.
Começou hoje a reunião do G7 na Itália. Os ministros das relações exteriores do grupo vão se reunir até amanhã para tentar reativar as negociações sobre o futuro da Síria e mandar uma mensagem clara à Rússia, que é a principal aliada do regime de Bashar al-Assad. Essa reunião, de caráter anual, vai permitir aos ministros de vários países conversarem pela primeira vez com o novo secretário americano Rex Tillerson. Os chanceleres dos 7 países mais desenvolvidos do mundo devem abordar questões como luta contra o terrorismo, a situação na Líbia e na Ucrânia e também as provocações norte-coreanas e o acordo sobre o programa nuclear do Irã. Um astronauta americano e 2 cosmonautas russos retornaram hoje da Estação Espacial Internacional após uma missão de 173 dias no espaço a bordo da Estação Espacial Internacional. O trio, que faz parte da tripulação da Expedição 50, pousou no Cazaquistão. Enquanto esteve no espaço, a tripulação fez experimentos em biologia, biotecnologia e física. Eles estudaram, por exemplo, o efeito da microgravidade na regeneração de tecidos em seres humanos e nas propriedades genéticas de plantas cultivadas no espaço. E um vídeo postado nas redes sociais ontem à noite se tornou viral. As imagens mostram um passageiro de um voo da United Airlines que foi retirado à força do avião momentos antes da decolagem. E aí você pode pensar que ele era suspeito de ser terrorista ou algo do tipo, mas não é nada disso. Ele foi retirado simplesmente pelo fato de não haver mais espaço na aeronave e a companhia escolheu esse passageiro para ser retirado. Isso de vez em quando acontece na aviação e é conhecido como overbooking. Nesse caso, a companhia aérea até oferece um valor para que a pessoa se retire do assento. Mas como o passageiro em questão não concordou em sair da aeronave, seguranças agiram. A United divulgou uma declaração pedindo apenas desculpas pelo incidente. E voltando ao Brasil, os custos socioeconômicos para combater a epidemia da Zika na região da América Latina e Caribe entre 2015 e 2017 pode chegar a 18 milhões de dólares. O Brasil é o país mais afetado pela doença. Os dados foram divulgados no relatório preparado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em parceria com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O Brasil está entre os países que receberam destaque no documento. O objetivo do relatório é mostrar que a epidemia de Zika já tem um impacto a curto prazo, mas também terá consequências a longo prazo nas esferas econômicas e sociais. O Brasil é citado no relatório como o país que sofrerá maior prejuízo. Mas os países mais pobres terão os impactos mais severos e sentidos pelas comunidades mais pobres. Haiti e Belize devem perder mais de 1% do PIB anual. Além das perdas no PIB, alguns países sofrem com a queda na procura por turismo, como é o caso do Caribe. A previsão é de que o país seja impactado 5 vezes mais que os países da América do Sul. Mais de 80% das perdas econômicas têm como origem a renda do turismo internacional, podendo alcançar 9 bilhões de dólares. O relatório afirma que entre os desafios no combate ao vírus está a pouca capacidade de vigilância de sistemas de prevenção e diagnóstico. O combate ao vetor pode prevenir não somente a Zika, mas outras epidemias. O Aedes aegypti é um mosquito vetor da Zika e também da dengue, chikungunya e febre amarela. O PNUD e a Cruz Vermelha também recomendaram que os programas de proteção e os cuidados médicos sejam adaptados e reforçados para pessoas mais sensíveis, como deficientes, mulheres e crianças. O PNUD afirmou à ONU que a prevenção para o combate à doença e a outras epidemias será uma prioridade na próxima reunião do G20 em julho. O foco do evento será a emergência de saúde e gestão de crises. A Organização Mundial da Saúde registrou 707 mil casos de Zika de maio de 2015 a dezembro de 2016. Em novembro do ano passado, a OMS suspendeu a situação de emergência de saúde pública. Mas, segundo a organização, a previsão é que o combate ao vírus ainda aconteça durante muito tempo. Os sintomas da Zika incluem febre, conjuntivite, mal-estar, rachaduras na pele, dores musculares e de cabeça.
Sobre esse assunto, Trajano, a situação é bastante complicada para esses países que estão aí na iminência da Zika, que são majoritariamente países em desenvolvimento, países pobres, como é o caso do Brasil. O custo social é muito grande. Nós temos uma grande dificuldade hoje no Brasil de gestão da área de saúde. Infelizmente, as coisas não devem melhorar no curto prazo. Até discutimos aqui no jornal, há alguns meses atrás, por exemplo, a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos, onde o governo só vai aumentar o limite de despesas com saúde igual à inflação, ou seja, faltará dinheiro para esse setor. E aí você tem um custo extremamente alto numa situação de crise como nós estamos passando, onde 2 milhões de pessoas perderam seus planos médicos privados e agora depende do SUS. E qual a alternativa? Precisamos priorizar ou fazer mais investimento na área de saúde nessas regiões mais pobres, onde tem esses problemas com mais frequência. E nós temos aí um problema, além da Zika, que é mais novo no Brasil, que é a febre amarela, que tem crescido de forma bastante rápida. Então, é necessário mais recursos e mais pesquisa para enfrentar esse problema. E não vejo isso das nossas autoridades governamentais priorizando esse setor nesse momento. Você falou em pesquisa, aí entra num outro assunto, né, que também está atrelado a esse teto de gastos. Quem faz pesquisas? As universidades públicas, majoritariamente, que não estão tendo aporte, já não estão tendo e vão passar a ter menos. Ou seja, nós acabamos de mostrar hoje no jornal a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma das que fazem muitas pesquisas na área de saúde. Se a universidade não tem dinheiro nem para pagar o 13º dos seus funcionários, terá dinheiro para fazer os investimentos em pesquisa? E o pior, que essa interrupção de greve e paralisações tem acontecido em várias instituições de ensino, acaba interrompendo pesquisas importantes para avançar nesse processo. Em algumas situações, nós chegamos ao cúmulo, por exemplo, do enfrentamento do problema da febre amarela, alguns moradores matando os macacos porque achavam que os macacos é que estavam provocando o crescimento da doença na região, quando no fato não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso é a falta de informação. E para isso nós precisamos fazer investimento em pesquisa e, consequentemente, mais dinheiro para a saúde no país. Senão é difícil sair dessa situação de crise nesse momento. E tem ainda a questão, por exemplo, dos problemas causados pela Zika, que a gente já tem atestados no Brasil, que é o problema da microcefalia. Várias crianças que nasceram aí nos últimos 2 anos com a microcefalia e que vão precisar, essas famílias, de um aporte do Estado. Sim, precisa o suporte do Estado nessa situação agora e o pior é, se não resolvemos o problema, mais casos aparecerão. Há algum tempo atrás no Brasil, estamos falando em torno de 4 décadas atrás, nós tivemos um problema sério com paralisia infantil. Graças aos investimentos em pesquisa, essa doença praticamente está extinta no país. Agora tem esse caso que só dá para enfrentar com investimento na saúde e investimento na pesquisa. E na questão social também, como você falou, né, do suporte estatal para essas famílias afetadas, com certeza. Antes da gente encerrar o jornal de hoje, a gente perguntou hoje para você sobre questão financeira. 20% de quem está negativado hoje no Brasil está assim porque emprestou o nome para alguém e a dívida não foi paga. Você já passou por isso, por algo semelhante? Ou, do outro lado, você precisou de um empréstimo, precisou de um fiador? Conta pra gente, as participações chegaram aqui aos montes. A Marisa, de Mongaguá, em São Paulo, participou também. Olha, a pessoa me pediu para comprar no meu nome e eu comprei. Achei melhor eu dar isso de presente para a pessoa. Imaginei que ela não teria mesmo como me devolver o valor, então achei melhor fazer assim. Alguns casos que eram coisas fúteis eu neguei e vou continuar negando sempre. Interessante o que fez a Marisa, porque eu já ouvi pessoas dizer, olha, se você quiser emprestar algo, empreste, é melhor pensar que você está fazendo uma doação, para não ter, pelo menos, a dor de cabeça de não receber. A Denise Kramer, de Antonina, no Paraná, não empresto meu nome porque se alguém precisa do meu nome para fazer alguma compra é porque já não pagou antes e não cuidou do próprio nome. Obrigado, viu? Bina,
de Turiaçu diz que já emprestou, e não só uma vez não, viu? E a maioria acabou deixando ela em prejuízo. Obrigado, Bina, pela sua participação. Para terminar aqui, a Usana da Bahia já emprestou o nome várias vezes e acabou perdendo o que foi emprestado. Por isso, não vou fazer mais. Ela diz aqui, estou atualmente com o nome outra vez negativado. Obrigado pela sua participação, Usana. Agradeço aqui ao professor Trajano pela participação outra vez. Obrigado. Obrigado, Hélio, e até uma próxima oportunidade. Até mais, Trajano. Eu agradeço também a você que começa aí a semana acompanhando o Jornal do Novo Tempo. A gente volta amanhã às 7 horas da noite, ao vivo, pelo horário de Brasília. A você uma boa noite.